dia, galera! Então, nós vamos começar hoje com o primeiro vídeo e eu decidi uma sequência lógica que eu acho que é melhor para o aluno entender a química, né? Eu sempre converso com os meus alunos e falo o seguinte: não tem como você entender química se você não entende a estrutura do átomo. É quase impossível, assim, na minha opinião. Muitos alunos querem aprender química, mas eles não fazem noção do que é um elétron, o que é um próton. Fala tipo assim, eu sei que um tem carga, que outro não sei o que, sabe? Tipo, mais ou menos assim, uma lembrança vaga. Mas infelizmente, para você aprender química, você tem que realmente saber desse conteúdo, né? Então, eu vou começar hoje explicando sobre atomística. A minha opinião, assim, é que se alguém gosta de copiar o quadro antes de começar a aula, esses espaços que eu deixo em vazio aqui, ó, é melhor deixar um espacinho também, porque conforme eu vou dando aula eu vou preenchendo. Eu decidi fazer assim, deixar o quadro meio pronto já no início da aula, porque daí minimiza o nosso tempo, né? Eu não vou ter que gastar muito tempo escrevendo e o vídeo acaba ficando muito longo. Então quem quiser copiar agora, deixa os espaços. Quem quiser copiar no final já vai estar tudo preenchido, mas isso vai de cada um, tá bem? Então vamos começar. Gente, o átomo é formado por duas regiões. Essas duas regiões são chamadas de eletrosfera e núcleo. No núcleo nós temos duas partículas que são bem importantes. Nós temos os prótons e nós temos os nêutrons. Precisa saber disso aqui, gente? Precisa. Por quê? Porque vai ter várias questões que vão falar simplesmente disso, entendeu? Só do quem que está no núcleo e quem que está na eletrosfera. Então é uma coisa meio básica, então tem que memorizar isso daí. Por que não fica tão difícil? Se a gente imaginar aqui na eletrosfera, quem que fica na eletrosfera? Os elétrons. Então pense aqui comigo. Na eletrosfera só ficam os elétrons. Daí eu tenho quem mais? Prótons e nêutrons. Então para onde que eles vão? Para o núcleo. Então isso ajuda vocês a memorizar isso. Então pense, eletrosfera, elétrons. O que sobrou? Prótons e nêutrons. Vão para o núcleo, entendeu? Eu tenho essa tabelinha que ajuda bastante a lembrar os valores. Por quê? Nós temos a massa de um próton, que é 1. E a carga dele é mais, ou mais 1. Tanto faz. A massa do nêutron é igual à do próton. Então eu tenho massa 1. Só que a carga dele, como diz o nome já, é neutro, né? Então, eu tenho carga 0. O elétron, ele tem uma carga que tem gente que fala que é 0, mas eu não concordo em ensinar dessa maneira. A carga do elétron, ela é desprezível para o cálculo que a gente usa ele. A gente usa a massa do elétron para alguns cálculos, mas ela é muito reduzida, ela é muito baixa. Então, a gente prefere, tem professor que prefere falar que ela é 0 para deixar mais simples, vamos dizer. Só que daí vem prova de vestibular que fala, tipo, a massa do elétron é 0, vai estar errado, entendeu? Tem que estar falando aproximadamente 0, considerada 0, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Por quê, gente? Porque foi feita uma proporção entre a massa do próton e do elétron e a proporção é de que o elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então, quando eu tenho algo que é menor, eu vou dividir, né? Porque quando eu falo assim, eu ganho 2 vezes a mais que tal pessoa, então você multiplica por 2. Agora, se você falar que você ganha 2 vezes menos, o que você faz? Você divide. Então, pelo fato dele ser 1836 vezes menor do que a massa do próton, eu divido 1 por 1836. Isso daqui vai dar aproximadamente 0. Mas notem que eu estou falando aproximadamente. Eu não estou falando 0, absolutamente 0. Entendeu? Então tomem cuidado com isso em questões.
E a carga do elétron vai ser menos 1. Então essa primeira parte eu acho que fica bem tranquilo, né, gente? Eletrosfera, núcleo, as massas e as cargas. Isso vocês têm que se acostumar. Conforme for passando o curso, eu for passando as matérias, vocês vão ver que é uma coisa que vira habitual. Vocês vão saber tranquilamente. Daí, eu sempre gosto de começar falando pelo átomo neutro. O que significa isso, gente? Um átomo neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Porque o próton é positivo, o elétron é negativo. Se eu tiver uma diferença entre esses dois, o meu átomo não vai ser neutro. Então eu preciso ter um equilíbrio ali, a mesma quantidade dos dois para o meu átomo ser neutro. Então, num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Entenderam? Beleza, né? E aqui, eu tenho o número atômico. O que é o número atômico, gente? Eu sempre falo para meus alunos que o número atômico é como se fosse o seu RG, entendeu? Não tem mais ninguém que tenha um RG igual. Eu tenho um RG, vocês têm um RG de vocês. Então pense que o número atômico é como se fosse o RG do átomo. Não sei se tem alguém que não sabe o que é RG, mas RG é a identidade, entendeu? A nossa identificação, a nossa carteirinha. Então, cada átomo vai ter o seu número atômico. Então não vai ter nenhum outro átomo que tenha número atômico igual, entendeu? E o que acontece? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, nós podemos fazer essa relaçãozinha aqui, ó. Número de prótons é igual... E daí, qual que é a letra que representa o número atômico? É a letra Z. O Zzão, né? Que eu sempre falo. A letra Z, entendeu? Então, quando eu falar assim, cair uma questão, qual é o número atômico de tal átomo? Daí é igual ao número de prótons. Se o átomo for neutro, se não tiver carga, também vai ser igual ao número de elétrons, mas só se o átomo for neutro, entendeu? Daí eu tenho o meu número de massa. O que significa esse número de massa? Pense comigo, se eu fosse fazer a massa do meu corpo agora, se eu pesasse nesse momento, eu ia ter que considerar a massa corporal, a minha camiseta, a minha calça, o meu tênis, os canetões, entendeu? A aliança. Então, imagine, eu tenho que somar todos os meus constituintes no momento, né? Para o número de massa do átomo também não vai ser diferente. Então, vai ser a soma de todas as partículas que constituem um átomo. Então, eu tenho prótons, eu tenho nêutrons e eu tenho elétrons. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Número de massa. Qual que é a letra que representa? É o Azão. Aqui, ó. Daí vai ser prótons mais nêutrons mais elétrons. Que eu tenho tudo que tem no átomo, né? Todas as suas partículas. Só que tem um porém, gente. Imagine se eu subisse numa balança agora. Vocês acham que se eu tirasse a aliança ia fazer diferença no peso da balança? Entendeu? Ou se eu colocasse ela de volta ia fazer muita diferença no peso da balança? Não ia, né? Então, aqui acontece a mesma coisa com o elétron. Ele tem o quê? Massa aproximadamente zero. Então a gente considera ele como zero. Entendeu? A fim de contas, né? Para fazer a conta fica mais fácil. Porque imagine a gente pegar esse valor aqui, ó, que é aproximadamente 0,0056, eu acho. E daí ficar toda hora usando essa conta, esse número baixo, e atrapalhar na hora de fazer as contas, né? Então, foi preferível deixar ele como zero. Tem muita gente que não entende, que não lembra, fala assim, eu tenho que decorar tanta fórmula, eu tenho que ficar decorando não sei o que. Gente, vocês não precisam ficar decorando, vocês têm que entender as coisas. A partir do momento que vocês entendem as coisas, fica muito mais fácil. Por exemplo aqui, se você estudou, você sabe que os constituintes é o elétron, o próton e o nêutron. Então coloca todos eles. Se você estudou, você vai saber que o elétron tem carga, tem massa aproximadamente zero. Então aqui eu só vou aproximar ele de zero. O que vai sobrar? A minha massa vai ser A igual a prótons
mais nêutrons. Ou tem gente que escreve também A é igual a Z mais N. Por que tem essa outra fórmula aqui? Gente, vocês lembram que eu acabei de falar o quê? Que o número atômico é igual ao número de prótons? Então eu posso substituir esse prótons pelo número atômico, entendeu? Posso usar tanto essa, tanto essa. É a mesma coisa, mesma coisa, entendeu? Desculpe. E daí, aqui eu coloquei entendendo o símbolo. Por quê? Tem muito professor que deixa de ensinar essa parte aqui achando que é uma coisa muito óbvia, que o aluno vai saber, entendeu? E eu noto que às vezes não é tão óbvio assim. Tem aluno que deixa de fazer exercício ou erra exercício por causa disso daqui. Eu acho uma sacanagem, né? Então eu decidi sempre ensinar essa parte para deixar claro. Quem já sabe, tudo bem. Quem não sabe vai pensar assim, ah, ainda bem que ele está falando disso. Então aqui, ó, na parte superior do símbolo aqui, eu sempre vou ter o meu número de massa. Aqui sempre vai ser o símbolo do meu átomo. Símbolo do meu elemento, gente, desculpa. Eu coloquei uma observação aqui que eu vejo muito aluno errando. Ó, a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda, se tiver, ela vai ter que ser minúscula. Por que eu falo se tiver? Porque tem vários átomos que são representados apenas com uma letra. Então ela tem que ser maiúscula. E a segunda, se tiver, tem que ser minúscula, gente. Por que eu falo isso? Eu já vi casos de aluno se enganar, tipo, monóxido de carbono. É C, carbono e oxigênio, entendeu? Então é C maiúsculo e O maiúsculo. Eu já vi aluno se enganando com cobalto, que é C, O minúsculo, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com essa parte. Sempre a primeira maiúscula e sempre a primeira minúscula. E aqui embaixo eu sempre vou ter o meu número atômico. Então vamos pensar o seguinte. Daí eu tenho certeza que deve ter alguém em casa pensando assim, ah, mas eu vi na tabela periódica diferente. Em tal tabela está embaixo, em tal tabela está na diagonal, em tal tabela... Gente, espera o seguinte. Isso daqui é a representação para exercício. Vamos dizer, se eu for escrever agora aqui, eu vou escrever desse jeito. Se um exercício for trazer, ele vai ter que escrever desse jeito, entendeu? Agora, na tabela, a tabela tem uma legenda do lado. Então, na tabela, cada um que faz a tabela, vamos dizer, tem várias marcas, várias editoras que fazem tabela, cada uma decide onde que ela vai colocar. Só que automaticamente, no canto da tabela, em algum lugar, ele vai ter que ter uma legenda explicando onde está a massa, onde está o número atômico, onde está tal coisa, entendeu? Agora aqui, isso é meio que uma coisa universal. Todo exercício vai ter que abordar dessa maneira. Eles podem colocar desse lado? Podem. Pode colocar isso aqui desse lado? Também pode. Só que eles têm que respeitar aqui em cima a massa e embaixo o número atômico. Se acaso aparecer um exercício que seja ao contrário, vocês podem entrar com recurso que eu tenho certeza que vai ser descartada essa questão. E outra coisa, se vocês olharem, o número atômico sempre é menor que o número de massa. Por quê? Porque lembre que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. E esse número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu tenho que somar ele com mais o número de nêutrons. Então, é impossível o número de massa ser menor, entendeu? Então, sempre o número atômico é o menor e o número de massa é o maior. É uma ajuda aí para vocês ajudarem a lembrar.